Boa noite, está começando mais um Tela 20. Boa noite, e hoje a gente tem uma entrevista com uma fonoaudióloga, a doutora Camila, vai falar pra gente como funciona a audição. Vamos ver também um depoimento do proprietário da Assistec, uma loja de informática em Capão da Canoa que completa 8 anos em 2017. Tudo isso logo após o nosso primeiro intervalo comercial. É uma onda no mar, super da praia o lugar. Qualidade, preços baixos, venha aproveitar. Super da praia, com super ofertas. Super da praia, economia na certa. Super da praia, sempre pensando em você. Cliente em primeiro lugar. Super da praia e você. O restaurante Trespac abre suas portas todos os dias com uma seleção de pratos variados, com excelente sabor e qualidade. De segunda a sexta-feira, o restaurante atende você e sua família com buffet livre e também com buffet a quilo, oferecendo uma variedade de saladas, os mais diversos pratos quentes e ainda sobremesas de dar água na boca. Nos finais de semana, somente buffet a quilo. Acrescentamos os mais variados pratos de frutos do mar, tendo assim um mais completo e delicioso buffet de Capão da Canoa. Oferecemos também serviços de reservas para eventos e ocasiões especiais. Restaurante Trespac, junto a Saque. Maiores informações pelos fones 9984 1558 ou 9921 4949. E a gente volta do primeiro intervalo comercial com uma curiosidade. Você sabia que a gente começa a perder a audição com 30 anos? Sabia, Alexandre? Não sabia, Jai. Então, a gente foi até a Clínica Soma e falou com a fonoaudióloga Camila. Vamos conferir? Vamos lá. Hoje o Tela 20 veio tratar de um assunto bem especial. É a audição do pessoal que está em casa. Capão da Canoa está recebendo uma fonoaudióloga de muita qualidade, a fonoaudióloga Camila Zanetti. A gente está aqui com ela hoje e vai explicar para vocês o que ela faz e por que esse trabalho é tão importante. Boa noite, Camila, tudo bom? Boa noite, Chayane. Boa noite, telespectadores do Tela 20. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre o meu trabalho. Camila, para a gente entender um pouco mais, eu queria que tu falasse primeiro da tua especialização. O que é a fonoaudióloga Camila? A fonoaudiologia, ela está na minha vida já há 20 anos, né? Me formei pela UBRA e depois fiz especialização em audiologia pela URGS e mestrado em saúde coletiva pela Unicinos, com a minha pesquisa com ênfase em aparelhos auditivos. Ótimo, e além disso a gente estava conversando também, eu e a Camila aqui, sobre uma pesquisa que vocês participaram, Camila. A Camila, para quem não sabe, é de Veranópolis, veio da Serra Gaúcha, já está há 3 anos em Capão da Canoa, mas agora começou, né, Camila, a expandir esses horizontes e atender mesmo a população com um diferencial também bem bacana que a gente vai falar um pouquinho mais além. Sobre essa pesquisa de Veranópolis, que foi o que deu o título de longevidade para a cidade, o que a gente pode falar? Eu faço parte lá em Veranópolis, eu continuo mantendo lá meu centro auditivo com uma outra colega fonoaudióloga, minha funcionária Maureen. E lá em Veranópolis, então, a gente desenvolveu junto com o Dr. Emílio Moriguchi, que é o médico responsável da pesquisa da longevidade, a gente desenvolveu uma pesquisa sobre a cognição dos idosos. E nessa pesquisa a gente comparou 50 idosos que não com deficiência auditiva, que não fizeram uso de aparelho auditivo por 1 ano, e 51 idosos com deficiência auditiva que utilizaram aparelho auditivo nesse mesmo ano. A gente fez um comparativo de um teste de discriminação de fala, de compreensão de fala. Os idosos que não utilizaram aparelho auditivo por 1 ano tiveram declínio nesse teste de compreensão de fala de 42%. E os idosos que utilizaram o aparelho auditivo por 1 ano tiveram uma melhor compreensão de fala e um aumento dessa compreensão de fala de 38%. E isso foi comprovado estatisticamente e está publicado em artigo em revista científica. Olha que bacana essa informação. Além disso, né, Camila, a gente vinha falando dessa interação social, como muda a vida desse idoso,
não só por escutar melhor, mas por poder se relacionar melhor e estar num convívio social, viver realmente mais feliz, né? Que é o que faz toda a diferença. O que a gente vê muito na clínica é o idoso geralmente chega com um familiar, e o familiar, o filho ou a filha, né, eles relatam que minha mãe não está mais conseguindo ficar junto com a gente. Quando tem a família toda junto, ela vai para outro cômodo da casa, ela não quer mais reunir a família, fica quieta, ou então só responde que sim para todo mundo. E, ao mesmo tempo, esse idoso começa a se retrair, ter menos interação social. Na verdade, o que está faltando, a gente faz toda a bateria de exames audiológicos, né? E a gente identifica, então, a perda auditiva. A perda auditiva, ela acontece, na verdade, com toda a população que envelhece, não é privilégio de uns. Como a parte visual também envelhece e o óculos é mais aceito pela sociedade com a questão do envelhecimento, a perda auditiva também ela acontece com o envelhecimento, né, das células do órgão do ouvido, do órgão de corte. Então, como é uma questão um pouco mais estigmatizada do aparelho auditivo, do surdo, ela não é muito aceita ainda. Mas é um fato que, se a gente não enfrentar e colocar o aparelho e não der melhor qualidade de vida para o nosso idoso, ele vai continuar se retraindo e cada vez mais dificultando as habilidades cognitivas dele, né, Chayane? Ele vai entender menos, ele vai estar menos participativo, ele vai ter menos foco. Consequentemente, ele vai ficar deprimido, ele vai ficar mais dependente de uma pessoa ou duas da família. E um dado bem importante, Camila, que até a gente conversou antes de começar a gravar aqui, é quando esse problema começa, né? Eu acho que é bem legal a gente falar para a população, para que essa cultura de cuidar só do ouvido, da audição, quando a gente é velho, comece a se modificar. Esse dado que tu me passou, a partir dos 30 anos, pessoal, a Camila estava falando para mim que a partir dos 30 anos essa perda de audição ela já começa a aparecer e ela pode começar a ser tratada, Camila. O que é visto nas pesquisas, né, é que o envelhecimento do órgão de corte, que é quem cuida da nossa audição lá no ouvido interno, ele começa a partir dos 30 anos. Alguns demoram mais, outros até antes, com o nosso mundo sonoro que temos agora, muito fone de ouvido, muito barulho, isso pode ser acelerado, né? Então pode acontecer antes essa perda de audição por superestimulação das células. Mas isso pode acontecer, geralmente, a partir dos 30, começa o declínio da nossa audição. Então, como é que começa a perceber? Quando a gente está num local de muito barulho, muita competição sonora, a gente não entende mais quem está próximo da gente. Perde palavras no final da frase, perde o sentido de algumas palavras e aí perde o sentido da frase. Então, é um sinal de alerta, sim, para a gente começar a cuidar. A gente começa a acompanhar a partir dos 30. E com esse acompanhamento a gente vai vendo quando é necessário o uso de amplificação, porque mesmo ouvindo essas células cansando de trabalhar, se a gente coloca o aparelho auditivo discretíssimo, gente, hoje em dia a gente tem assim coisas maravilhosas e super discretas, a gente coloca o aparelho auditivo e continua estimulando o nervo auditivo, porque o segredo, Chayane, é não deixar o nervo auditivo ficar fraco, na verdade sem estimulação, porque quando a gente está estimulando o nervo e o córtex auditivo, a gente está fazendo como se fosse uma musculação diária do nosso cérebro, deixando as nossas funções cerebrais ativas. Se uma parte do cérebro, que é a parte da compreensão de fala, não está trabalhando bem, as partes do cérebro com que se referem a isso começam a trabalhar menos, começam a degenerar ou fazer outras funções. Então, o não uso de estimulação pode acelerar doenças neurodegenerativas. Bacana.
Infelizmente, hoje a gente não tem muito tempo para falar do assunto, que é bem interessante, mas eu já aproveito para informar para vocês que a Camila vai estar conosco no Tela 20, fazendo um quadro e trazendo todas essas informações sobre fonoaudiologia, sobre a audição, sobre os cuidados e os tratamentos. Então, você que gostou do assunto, tem esse interesse, tem alguém em casa que precisa dessas informações, continua acompanhando o Tela 20, que a partir de agora ela estará conosco com a gente. Para a gente poder finalizar, Camila, eu te peço para explicar um pouco sobre o tratamento. Dá para a gente fazer um resumo mais básico sobre como é o tratamento, os aparelhos, os materiais que são utilizados e que tu estás trazendo para Capão hoje? Sim, com muito prazer que eu posso conversar sobre isso com vocês, porque é uma área assim apaixonante de trabalho, porque a gente vê o resultado, a gente vê a mudança tanto na pessoa quanto na família, na sociedade, na interação. Então assim, como é que a gente trabalha? Primeiro fazer o exame para ver o que está faltando. Depois a gente mostra para o paciente, para a família, as alternativas que a gente tem. E cada caso é um caso. A gente não pode dizer, olha, para todo mundo é legal colocar aparelho. Às vezes não. Às vezes a gente não é o caminho. Então a gente tem que estudar o caso específico do paciente, né? E a gente tem maravilhas hoje em dia da tecnologia, aparelhos com adaptação imediata, aparelhos que reduzem ruído de fundo. Eu comecei a trabalhar com aparelho auditivo na época que tinha que regular com a chavezinha, que dava muito ruído, que tinha que tampar toda a orelha. Agora a gente tem aparelhos que ficam super discretos atrás do ouvido e vem só com um fiozinho de nylon dentro, assim ninguém percebe, só olhando, nem eu às vezes percebo. O paciente chega, tu tá usando o aparelho? Eu pergunto para ele, mas tu tá usando? Cadê o aparelho? Tá aqui, ó, tá aqui. Aí eles me mostram e eu consigo ver que eles estão utilizando de tão discreto que é. E é uma solução assim com conectividade, a gente consegue escutar o telefone direto no celular, a televisão direto o celular direto no aparelho, a televisão direto no aparelho, tem conectividade, wireless, Bluetooth, então a gente está com muita tecnologia hoje em dia e a gente está presenciando assim um pulo tecnológico nisso e graças a Deus as empresas de aparelho auditivo estão bem atentas ao nosso público mais exigente. Muito bacana. Além disso, é importante frisar, nesse tipo de trabalho onde envolve uma complexidade maior, é importante a experiência. A Camila já tem 18 anos de trabalho só na fonoaudiologia, né? Camila, tu vinha me falando que a especialidade que tu escolheu é essa e tu não trabalha com outras partes, é só audição. Só audição, exames auditivos desde bebê, o teste da orelhinha, que é importante identificar, fazer direitinho, até o idoso. A gente faz toda a bateria audiológica e junto com isso a gente também indica o necessário que o paciente precisa para resolver os seus probleminhas. Tá bem, muito obrigada, Camila. A partir de hoje, então, a gente já está informando você, a Camila vai estar aqui com a gente no Tela 20, trazendo essas informações, continua acompanhando. Te agradeço, Camila, pela tua atenção e até a nossa próxima vez aí com mais informações e outros temas interessantes como esse. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Vem aí o melhor carnaval de inverno do litoral. Dia 12 de agosto na Saque, em Capão da Canoa. Venha fazer a festa, organize o seu bloco e caia na folia. Carnaval de Inverno da Saque. Mande o frio embora. 12 de agosto. Não perca. Informações pelo fone 3625-2213. O Aqualoucos tem hotel o ano todo. Chegou o momento da nossa interação com as redes sociais. Está conosco Patrícia Santos e hoje o assunto é homem.
É isso aí, falamos bastante já do universo feminino e agora no dia 15 de julho foi o dia deles, os homens. E aí, o que a gente viu muito nas redes sociais? Piadas. Foi uma coisa que me magoou bastante, porque, na verdade, a gente não vê no Dia Internacional da Mulher, a gente sabe que todo dia é dia do homem, da mulher, do amigo, da criança, da mãe, do pai, etc. Mas tem uma data que é para se comemorar. E aí, no Dia Internacional das Mulheres, a gente recebe todo o carinho dos homens, né? Aqueles que nos apreciam, a gente sabe que nem todos são assim, aqueles que nos apreciam. Mas no Dia do Homem a gente acompanhou muita piadinha. Tu deve ter visto? Vi bastante e repetidas vezes muitas pessoas postando a mesma coisa. Eu acredito até que seja um momento, né, Catiúcia, onde a gente traga toda aquela igualdade que a gente vem falando para que a gente possa respeitar os homens tanto quanto se respeita as mulheres no Dia do Homem. Exatamente. A gente faz muita brincadeirinha, né, de que dia 12, né, que é o dia da criança, seria o dia do homem, ou dia 1º de abril, que é o dia da mentira, ou do bobo, né, que seria o dia do homem. Só que eu acho muito importante a gente ter esse carinho pelo homem e demonstrar. Eu mesma coloquei no meu Facebook um post carinhoso para todos aqueles homens, né, que fazem a diferença na minha vida. Tenho certeza que tem aqueles que fazem na tua também. E com certeza surgem muitos comentários, muitas piadinhas, porque não existe essa igualdade no trato. Então, a gente sabe que sim, existem muitos homens que destratam as mulheres, mas que isso não é um todo, então tem que ter respeito. Eu acho que a gente pode estar numa luta feminina, ter essa questão toda do feminismo, mas ter o respeito é fundamental, e o respeito é por qualquer pessoa, homem, mulher, criança, velho, novo. É verdade, e uma situação bem importante que vale a gente lembrar é que a evolução moral, ela tem que acontecer entre as pessoas, não no sexo feminino ou no sexo masculino, porque tem muita gente, Catiúcia, que vai dizer o quê? Mas homem é sem vergonha, homem trai, homem engana, por isso que existem as piadinhas. Na verdade, mulheres também, médicos, doutores, corretores, enfim, a gente mora numa cidade rodeada de preconceitos e também nessas questões de profissão, né? É muito importante a gente evitar essa coisa de generalizar qualquer coisa, porque a gente sabe que nenhum de nós é exatamente igual aos outros, então poder respeitar a individualidade e o ser humano que nos rodeia, seja ele quem for. A educação é o mínimo. Fica a dica para você que está em casa, então, evolução moral e respeito a todas as classes. Então, pessoal, a loja Assistec, especializada em manutenção de computadores e celulares, completou 8 anos em 2017. Vamos ver um depoimento do proprietário da loja, meu amigo Jonathan Nascimento. Confere aí. Meu nome é Jonathan, sócio proprietário da empresa Assistec. Não sou natural de Capão, sou natural de São Leopoldo. A gente veio morar, logo depois que eu nasci, a gente veio morar para cá, eu e os meus pais. Estudei a minha vida toda aqui, comecei a minha vida profissional trabalhando na Prefeitura de Capão da Canoa, estagiário. Foi ali que eu aprendi bastante da minha profissão hoje. Depois eu fui trabalhar com uma empresa de internet via rádio também, sempre voltado na parte de tecnologia. Depois de trabalhar nessa empresa, eu decidi que era hora de começar a caminhar com as minhas próprias pernas. Aí eu achei um amigo, me ajudou bastante na época, Renan. A gente tinha um sonho de fazer essa empresa decolar. Foi uns anos bem difíceis no começo, a gente começou numa loja bem pequenininha, perto da igreja, onde ela foi se expandindo, a gente foi para Marabá. Na loja da Marabá já era uma loja um pouco maior. Depois da loja de Marabá, o meu sócio, a gente resolveu desfazer a sociedade, que ele tinha um outro plano, e eu vim para cá, para frente do Divina. Foi onde a loja realmente decolou, assim, que a gente pôde oferecer coisas melhores para os nossos clientes. O nosso serviço hoje é bem mais qualificado, a gente trabalha com mais variedades de produtos, coisas que a gente antes trabalhava muito pouco. O diferencial hoje da empresa é que, em vez de trocar peça, a gente procura sempre consertar. Então a gente valoriza bastante o equipamento que o cliente tem. Esse é o grande diferencial da loja. Os técnicos estão sempre em constante treinamento. A gente faz cursos, a gente tenta se aprimorar cada vez mais para ter um bom resultado para o cliente. A nossa empresa aqui é uma empresa bem familiar, assim, né? Minha mãe trabalha aqui comigo, meu pai sempre junto. Então, acho que a família é essencial. A família para a empresa e para a vida é essencial, né?
E a parte dos funcionários toda a empresa depende dos seus colaboradores, né? Então a gente procura sempre tratar o pessoal aqui como uma família. Esse é a essência da empresa. As dificuldades no início é a dificuldade que todo empresário tem, né? Que tenta montar um negócio. É muito caro ter um negócio hoje. A gente se esforça, às vezes acorda muito cedo, vai dormir muito tarde, mas o dinheiro, ele nunca... Eu acho que a maior dificuldade é a questão do dinheiro, né? Que a gente não tem dinheiro para ter mais funcionário, a gente vai se adaptando conforme as dificuldades que a gente vai encontrando durante o caminho, né? Outra dificuldade que a gente tem também bastante aqui na cidade é a questão de uma mão de obra qualificada. Então essas coisas são a maior dificuldade que a gente arruma quando começa um negócio e quando tenta manter esse negócio vivo. Com a mudança de local, a gente ofereceu novos serviços, que é a questão de conserto de celular, de monitor, coisas que a gente não fazia antes, inclusive conserto de placa-mãe. Então são coisas que a gente não oferecia e hoje a gente oferece. A vinda para cá foi determinante, eu acho, para que a empresa mude de patamar. Hoje, como eu vou dizer, como uma empresa e não como simplesmente uma loja que abriu as portas para o público. Assim. Para a gente oferecer todos esses serviços que a gente se propõe a oferecer para o nosso cliente, a nossa equipe é composta por 7 pessoas, 7 profissionais, que sendo entre eles são 4 técnicos, um técnico fica só na rua fazendo todo o serviço de parte externa, que vai até a casa do cliente ou até a empresa do cliente. Os outros técnicos ficam aqui dentro, tendo um técnico só para celular, e também a gente é composto por uma pessoa que faz só o nosso financeiro e um funcionário que fica só na parte do comercial. E também tem a minha mãe, que é a pessoa que fica na frente da loja para melhor atender todo o público. Para comemorar esses 8 anos de loja, a gente está implantando os planos empresariais, que são os planos que a gente visa atender melhor essa parte de empresa, com bastante serviços inéditos. A gente vai lançar tudo agora nesse mês, para todos os nossos clientes que a gente já tem de empresas e os novos clientes que a gente irá atingir. Vai ser planos combos que a gente está fazendo com vários preços pela demanda de cada cliente. Vários produtos dentro do combo e o cliente vai poder escolher o combo que fica melhor para a sua empresa. A questão dos planos empresariais custa bastante para cada empresa ficar sem um computador, sem seu caixa, sem aquele computador do dia a dia da empresa, né? Que muitas vezes a gente não dá bola, mas quando ele falha, pode gerar muito prejuízo para a empresa. Então, visando nisso, a gente vai ter, na questão do plano empresa, a gente vai ter serviços 24 horas, um atendimento diferenciado para aquele cliente. O cliente não vai esperar para que o rapaz de rua vá até a empresa, ou se a máquina tiver que vir até a nossa loja, ele não vai esperar. Então, o plano empresa ele vai ser o plano empresa vai ser essencial. Além de não deixar a empresa parar, nós vamos ajudar as empresas de Capão a não perder dinheiro. Outra questão também do plano empresa é a questão preventiva. A gente vai ter um agendamento de tanto em tanto tempo que um técnico vai passar a fazer uma prevenção no computador, na impressora, em todo o material que a gente se propõe a arrumar, a consertar. Então isso aí vai ajudar muito a questão da empresa não ter futuros problemas e também não gastar com peças, vai ser uma economia para a empresa. Também em comemoração a esses 8 anos de empresa, a gente mudou também o layout da empresa, mudamos a fachada da loja e mudamos o interno dela também. A gente quer atender melhor nosso cliente. Venha tomar um café com a gente aqui e venha ver o que a nossa empresa tem para todas as empresas e todas as pessoas que hoje necessitam de ou celular, computador, notebook.
impressora, a gente conserta tudo. Então vem aqui conhecer a loja. Minha visão como um jovem empresário é que o cenário atual do Brasil está bastante em crise. A crise também é uma oportunidade e a gente vê isso na questão de serviço. A gente está tentando aproveitar a oportunidade da melhor forma possível. Na crise a gente também pode crescer e é isso que eu foco e viso muito. Em nome da Sistec, eu queria agradecer também todos os clientes que vêm nos acompanhando durante esses anos todos. Em especial, eu queria agradecer também a minha família, que é essencial, como já falei, é essencial para a empresa. A minha namorada Yasmine, que também me ajuda muito durante o dia a dia. Aos funcionários da loja, que se dedicam, trabalham incansavelmente para atender todos os clientes, que é bem difícil, porque a gente tem uma demanda muito grande de serviço. Ao meu pai, que me ajudou muito nesse tempo, e também ao Renan Martinello, que foi com ele que a gente começou tudo aí, eu e ele. Então a gente queria fazer esse agradecimento. Obrigado a todos aí. Todos os dias, abrimos nossas portas para deixar seu dia mais saboroso e delicioso. A Padaria e Confeitaria Guguinha pensa no seu café, pensa no seu lanche e na sua festa. São pães, salgados, tortas, bolos de diversos sabores e muito mais. Nossa maior inspiração é você. Nosso endereço é Avenida Rudá 522, Loja 1. Telefone para encomendas 3502-6838. Padaria e Confeitaria Guguinha. Tela 20 de hoje está chegando ao final. A gente se vê na próxima sexta-feira. Uma boa noite. E não perca, nessa sexta-feira, então, a cobertura completa do lançamento da 31ª edição da revista Tela 20. Boa noite.